Fala galera, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, galera linda, boa noite. Ó, Rafael acabou de entrar, foi o primeiro a entrar, Rafael, hein? O Rafael foi o primeiro a entrar na nossa live. Boa noite, galera, boa noite, galera, boa noite, galera linda. Adriana Silveira acabou de entrar também. A Ruanda acabou de entrar. Negana, isso, acabou de entrar também. Rocha Lise acabou de entrar, muito obrigado. Gente, primeiramente eu gostaria de agradecer o carinho de vocês, agradecer a participação de vocês aqui junto comigo. Eu tentei, nós estávamos montando aqui o estúdio e queria mostrar alguns slides para vocês. Infelizmente a gente não conseguiu ligar aqui, mas não tem problema, vamos prosseguir com a nossa live. Eu tenho certeza que essa live vai ser de grande valor para vocês. Muitas pessoas me pediam, Roger, você tinha que voltar a fazer as lives, você fazia muitas lives educativas, você tem que voltar com as lives. E voltamos, gente, estamos aqui com uma carga gigante de informação para trazer para vocês, né? Vou me apresentar para quem não me conhece, né? O meu nome é Roger Martins, eu sou cabeleireiro, sou educador profissional na área da beleza, sou professor. Só como cabeleireiro são 15 anos de profissão, como educador profissional são 9 anos de profissão. Então a gente tem uma bagagem dentro desse tempo de profissão, onde nós vemos dividindo conhecimento com as pessoas, vemos dividindo aquilo que a gente faz dentro do salão, dentro do nosso trabalho com as pessoas, e isso nos deixa muito feliz por poder agregar cada vez mais na vida do profissional cabeleireiro, né? Há poucos dias atrás eu estava fazendo um vídeo onde eu mostrava que eu comecei a ministrar curso há 9 anos atrás, um menininho, né, cheio de vontade, cheio de sonhos, cheio de objetivo, cheio de sede de crescer, cheio de sede de mostrar o trabalho. E graças a Deus não imaginava na minha cabeça, né, que iríamos aí completar já quase uma década na área de educação profissional e uma década e meia como cabeleireiro, né, ministrando cursos, ministrando treinamentos. Isso nos deixa muito felizes, né, porque se nós chegamos até aqui é porque as pessoas elas gostam do nosso trabalho, não só de fazer o cabelo com a gente, mas também de aprender as nossas técnicas, aprender os nossos métodos, né? A gente faz tudo com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, e eu fico muito feliz toda vez que eu venho aqui para dividir conhecimento com vocês. Sejam todos muito bem-vindos, cabeleireiros, cabeleireiras, tá? Essa live ela é voltada para o cabeleireiro, ela traz informação, traz formação para o profissional cabeleireiro, e eu quero dividir com vocês um conteúdo muito importante que eu preparei, onde muitos colegas de profissão, muitos alunos me pediram, Roger, divide com nós que tipo de profissional que eu devo ser. Eu sempre falo, gente, há 2 tipos de profissional. Há o profissional que ele é o simples cortador de cabelo, e há o profissional que é um expert, que é um especialista. Nos meus cursos, inclusive, primeira coisa que eu falo nos meus cursos é que essa é uma das primeiras escolhas que o profissional cabeleireiro deve fazer para si mesmo no momento que ele entra na profissão. Que tipo de profissional você? Eu lembro que lá, 15 anos atrás, quando eu iniciei na profissão de cabeleireiro, inclusive essa é sempre uma das primeiras perguntas que eu faço para os meus alunos quando vão fazer curso comigo. A primeira pergunta que eu faço: que tipo de profissional você deseja se tornar? Você deseja se tornar um especialista ou você deseja ser um cabeleireiro comum, o cortador de cabelo, né? E essa pergunta, ela é uma pergunta muito válida, porque ela vai fazer diferença em toda a nossa trajetória. Desde lá do início até o momento que você se torna experiente, essa pergunta ela vai fazer com que você torne-se aquilo que você deseja ser. Se você deseja ser um cortador de cabelo, se você deseja ser um profissional comum, você vai ser um profissional comum. Se você deseja ser um profissional acomodado, você vai ser
um profissional acomodado. Agora, se você coloca dentro do seu coração e você coloca para si como meta, não só de vida, mas profissional, que você deseja ser um especialista e que você deseja ser diferente dos demais, você vai ser aquilo que você deseja ser. Você vai ser aquilo que você prega para si mesmo ser. E essa foi uma das perguntas que eu fiz para mim lá no meu início de profissão e que mudou completamente a minha profissão. Hoje eu vivo da minha profissão, não só eu vivo da minha profissão, como eu tenho outras pessoas da minha equipe que vivem através da minha profissão, através daquilo que eu planejei para a minha vida profissional e daquilo que eu sempre desejei lá do início de profissão. Então, essa é a principal pergunta que você que está começando deve fazer. Que tipo de profissional eu vou ser? Vou ser um cortador de cabelo ou vou ser um verdadeiro especialista? E aí, a partir dessa decisão, você vai começar a tomar atitudes que vão lhe levar àquilo que você mais deseja. Quem já fez curso comigo, né? Cadê os meus alunos? Ó, tô vendo aluno. A Carla é minha aluna, já fez vários cursos comigo. O Anderson, inclusive, fez o último corte do zero comigo, tá aqui junto com a gente. Eu tenho vários alunos meus aqui, ó. Mariane Marques, um abraço no coração. Muito obrigado, gente, viu? Muito obrigado pela participação de vocês. Lembrando, tá, gente? Lembrando que após a live, após a nossa aula, eu vou abrir as perguntas lá no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Eu vou abrir as perguntas lá para todo mundo poder fazer as perguntas. Quem quiser perguntar aqui na live, pode perguntar também. Quem não faz parte do nosso grupo VIP no WhatsApp, é bem fácil, vai vir aqui no link da minha bio dessa live, vai clicar no link que tem ali e vai participar lá do nosso grupo VIP do WhatsApp. Lá no nosso grupo VIP do WhatsApp, eu vou trazer muita informação, muito conteúdo exclusivo a partir de hoje, somente para quem está lá no grupo VIP do WhatsApp. Então, se você não faz parte, se você é cabeleireiro, você é meu aluno, ou já foi meu aluno, ou deseja ser meu aluno, vem fazer parte do nosso grupo VIP do WhatsApp, tá? Clica no link que está aqui na minha bio que você vai para lá junto com a gente, tá? É muito importante para nós que você esteja participando junto conosco, tá? Então, vamos lá. Que tipo de profissional eu devo ser, tá? Eu falei, essa é uma pergunta muito importante. Agora, o que a gente vai falar, tá? O que é um cortador de cabelo? Muitas pessoas me perguntam, Roger, o que é um cortador de cabelo? Porque existe dois tipos de profissional. Existe o profissional comum, que é o cortador de cabelo. Eu já vou falar para vocês e mostrar para vocês qual a diferença do cabeleireiro comum, o cortador de cabelo, para o especialista. O que é o cortador de cabelo e o que é o especialista? Como que se porta um cortador de cabelo? Como que se porta um profissional que é um especialista? Primeira parte que você precisa entender, tá? Que os tempos mudaram, tá? Eu sou cabeleireiro já há 15 anos, né? E eu falo isso com muito orgulho. Um dia uma aluna falou para mim assim, nossa, Roger, eu vejo que você fala com muito orgulho da sua profissão, nesses 15 anos de profissão. Gente, só quem já conheceu a minha história sabe o orgulho e o amor que eu tenho por essa profissão, o quanto eu sou encantado por essa profissão, o quanto eu desejo todos os dias sair da minha casa e para o meu salão, cortar cabelo das minhas clientes, transformar os cabelos das minhas clientes, e por isso que eu tenho esse amor pela minha profissão, e é um amor que a cada dia cresce cada vez mais, e um amor também por ensinar, um amor por também dividir conhecimento, um amor por também estar aqui com vocês, dividindo com vocês o meu conhecimento. E o que acontece, tá? Que eu falei anterior, né? Essa é uma escolha que nós devemos fazer. Que tipo de profissional eu sou? Vou ser um cabeleireiro comum, um cortador de cabelo ou um especialista?
O cabeleireiro comum, os tempos mudaram. Então a primeira parte você precisa entender que os tempos mudaram. Infelizmente, muitos cabeleireiros não entendem e não querem entender que os tempos mudaram. Que nem eu falei, eu tenho 15 anos de profissão, eu comecei lá no ano de 2007 a trabalhar como auxiliar de cabeleireiro, e aí eu passei por todo o processo de construção. Eu sempre falo muito isso para os meus alunos, falo muito isso para as pessoas que me acompanham. Eu passei pelo processo de construção. O que é esse processo? Eu começo sendo um auxiliar de cabeleireiro, depois de auxiliar de cabeleireiro, eu passei a cabeleireiro comum, e depois de cabeleireiro comum, o cortador de cabelo, eu tomei o posicionamento e tomei a decisão, virei a chave que mudou minha vida, que mudou minha história, que foi me tornar um verdadeiro especialista na área da beleza. Um especialista, uma referência na área da beleza. Tudo partiu do quê? Tudo partiu de quando eu desejei mudar. Eu falei, eu já fui um cortador de cabelo, então não levem a palavra, o Roger fala cortador de cabelo como se fosse uma crítica completamente negativa. Não, gente, não é isso. Não entendam por esse lado. O que eu quero que vocês entendam? Que existe essas duas escolhas, e se você quiser ter sucesso na sua profissão, você vai ter que optar por uma dessas escolhas. Os tempos mudaram. Os tempos mudaram. O que os tempos mudaram? Antigamente, isso lá nos anos 90, lá nos anos 80, né? As clientes, elas entravam no salão pelo fato da placa do salão ser bonita. Elas entravam no salão porque o salão tinha um lustre bonito. Elas voltavam no salão porque o salão tinha um lavatório bonito. As clientes voltavam no salão porque o salão tinha algo bonito dentro do salão. Os tempos mudaram. As clientes hoje, elas não voltam mais no salão. Elas não vão mais no salão pelo fato do salão ser bonito. As clientes, elas não vão mais no salão pelo fato do salão ter um lustre bonito. A cliente, ela entra dentro do salão pelo profissional, pelo fato daquele profissional ser um especialista. Profissionais, como que a cliente hoje, ela decide entrar dentro do salão? Ela vai para as redes sociais. A primeira coisa, quando a cliente recebe uma indicação, por exemplo, a amiga foi lá no salão do Lucas e ela fez uma escova com o Lucas, e aí ela gostou daquele cabelo que o Lucas fez, ela vai indicar, que é a indicação boca a boca, que é o que nós falamos de indicação boca a boca, e aí ela vai indicar para outras amigas. Essa amiga, ela não vai simplesmente ir lá naquele salão pelo simples fato da indicação da amiga. Os tempos mudaram, e você que está começando na área, você precisa entender isso, que os tempos mudaram. A cliente, ela entra dentro do salão pelo fato de ela ir lá nas redes sociais, a amiga indicou, e ela entender na cabeça dela que aquele cabeleireiro que ela está vendo ali nas redes sociais é um especialista, um expert. Olha o que eu estou dizendo agora. Então, o que isso quer dizer, gente? Seja bem-vinda, Betina, seja bem-vinda, Raquel, sejam bem-vindas minhas alunas, Sheila Borges, minhas alunas queridas, sejam todas muito bem-vindas. Gente, não esquece, tá? Clica no aviãozinho e manda essa live para o máximo de pessoas, de cabeleireiros que você puder mandar. É muito importante para mim que vocês tragam as pessoas para assistir a nossa live, tá? Quanto mais pessoas nós tiver aqui, maior a nossa audiência. Quanto maior a nossa audiência, mais lives educativas eu vou fazer com vocês, tá? Ele já acha que ele não precisa se aprimorar, ele acha que ele não precisa aperfeiçoar o conhecimento dele. Então, esse é o cabeleireiro comum. Ele trabalha com técnicas básicas, ou muitas vezes eu conheço cabeleireiros que inclusive não trabalham com técnicas. Você já ouviu falar, gente? Você já ouviu falar em cabeleireiro que simplesmente não trabalha com técnica? O que é o cabeleireiro que não trabalha com técnica?
Ele foi lá no curso básico e ele aprendeu uma divisão básica e ele aprendeu simplesmente a alinhar aquele cabelo e ir lá e tirar as pontas daquele cabelo. Ele simplesmente aprendeu a alinhar aquele cabelo e simplesmente ir lá e torar aquele cabelo. E eu vou dizer para vocês que existe muito cabeleireiro com um nome de especialista, mas que infelizmente a cliente entra dentro do salão e ele não sabe utilizar a mesma técnica para cortar vários tipos de cabelo. Inclusive, muitos nem sabem o que é técnica. Eu já vi muito isso. Como que eu já vi? Eu já vi alunos meus que vão no meu curso, que muitas vezes têm 10, 15, 20, 30 anos de profissão, chega no corte do zero, achando que sabe cortar, e aí ele chega lá, ele vê que ele corta sem técnica, ele vê que ele é um cabeleireiro comum, um cortador de cabelo. Concordam comigo ou não concordo? Cadê as minhas alunas que estão assistindo o curso agora? Que estão assistindo a live agora, essa aula agora? Cadê as pessoas que já fizeram um curso comigo? Concordo ou não concordo? Que tem gente que corta, mas não sabe o que corta. Então, o cabeleireiro comum, o cortador de cabelo, é exatamente aquele que faz, mas não sabe o que faz, e nem o porquê faz, e nem como faz. Olha como é louco, olha como enrolei agora, né? O cabeleireiro comum, o cortador de cabelo, que é aquele que tem 10 em cada quadra, né? Tem 10 em cada quadra, é aquele que a cliente entra no salão, ele não sabe como faz, ele não sabe o porquê faz e ele não sabe o que faz. Já o cabeleireiro expert é aquele que entende. Já vou explicar, inclusive, no próximo tópico, tá? O cabeleireiro comum, que nem eu falei, o cabeleireiro comum é aquele que a cliente chega no salão, ele não faz diagnóstico, ele usa shampoo e condicionador para iniciar o processo de atendimento com a sua cliente, né? Falo isso com propriedade, gente. Falo isso com propriedade para vocês, porque eu acabei de falar, eu já fui um cabeleireiro comum, eu já fui um cortador de cabelo. Como é que eu reagia quando eu era um cortador de cabelo? A cliente entrava no salão, eu levava ela para o lavatório, lavava o cabelo, utilizava shampoo neutro, utilizava condicionador neutro, condicionava, levava para a cadeira, executava o corte, não entendia o que eu estava fazendo, apenas fazia algo que ela fosse gostar, entregava o resultado. Muitas vezes não me importava se ela iria gostar ou se ela não iria gostar. Enfim, e aí ficou bom, não ficou bom. Para mim o importante era o atendimento do dia. Então olha, gente, como se porta um cabeleireiro comum. É assim que se porta o cortador de cabelo. E as clientes hoje, que nem eu acabei de falar, os tempos mudaram. Aceite isso. E a cliente hoje, ela não aceita mais o cortador de cabelo, ela não aceita mais o cabeleireiro comum. A cliente é a cliente que vai fidelizar, vou falar nos próximos tópicos. A cliente que vai fidelizar dentro do salão é a cliente que está convicta que está sendo atendida por um expert, está sendo atendida por alguém que entende o que está fazendo. Então, esse é o cabeleireiro comum. Entenderam, gente? Comenta na live para mim, comenta na aula para mim, é muito importante para mim que você comente se você entendeu a língua do que eu estou falando para vocês aqui. Lembrando que essa é a nossa primeira aula, tá? Nós teremos aí em torno de 20 aulas. 20 aulas, 100% gratuito, 100% online e 100% ao vivo para vocês aqui nas nossas redes sociais, tá? Então vamos lá. Entenderam o que é cabeleireiro comum? Comenta para mim, gente, se o áudio tá ok, se vocês estão ouvindo direitinho a live, se tá legal o áudio, se tá legal o conteúdo. Comentem para mim a opinião de vocês. Lembrando que para você que é cabeleireiro, que tá nessa live, após essa aula, eu vou abrir o grupo do WhatsApp para vocês participarem lá no grupo do WhatsApp, participarem junto comigo e fazer as perguntas de vocês. E eu vou tirar as dúvidas de vocês lá no nosso grupo. Como que eu faço para participar do teu grupo VIP do WhatsApp, Roger?
Bem fácil, bem simples. Você vai aqui na minha bio e você vai clicar no link na minha bio e vai estar ali, participar do grupo VIP do WhatsApp do Roger. Conteúdos exclusivos só para quem está lá no grupo VIP. Então, não perde, gente. Vai lá para o nosso grupo VIP do WhatsApp. Agora, nós vamos para o próximo tópico, que é o que é um especialista. O que é ser um especialista? Que foi o que eu me tornei, gente. Me tornei, né? Porque se vocês estão aqui assistindo essa aula, se vocês estão aqui interessados nesse conteúdo que eu tenho para vocês, é porque de alguma forma eu me tornei um especialista, né? Me tornei primeiro um especialista cabeleireiro e depois me tornei um especialista educador profissional. Porque se vocês estão aqui assistindo essa aula educativa, é porque eu me tornei um especialista educacional. E eu estou aqui dividindo conhecimento com vocês. O que é um especialista? Tá? O especialista é aquele profissional que ele sabe o que está fazendo. É aquele profissional que ele trabalha desde o início. Isso, inclusive, são técnicas que eu ensino lá no meu curso prático e que também teremos online aí no futuro, que é o corte do zero, tá? Que é o corte do zero. Técnicas que eu ensino lá no curso. O aluno o cabeleireiro que é um especialista, porque olha para vocês verem uma coisa agora aqui. Muitas pessoas acham, muitas pessoas se enganam achando que ser especialista é ser um profissional experiente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser um especialista e não ter tempo de experiência. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu conheço e eu já vi muitos profissionais cabeleireiros que têm 30 anos de profissão e continuam sendo um cabeleireiro comum, continuam sendo o cortador de cabelo. Assim como eu já vi cabeleireiro iniciante com 2 anos de profissão e que hoje se tornou um especialista. Como que ele se tornou um especialista? O que ele faz que ele é um especialista, tá? Falando em corte de cabelo, tá? Em cortes femininos, tá? Que é a minha área. Estão gostando da live, gente? Comenta aí que eu quero saber se vocês estão gostando da live. É muito importante para mim a participação de vocês, tá? Eu quero a participação de vocês junto comigo aqui. É muito importante, tá? Então vamos lá. O que a pessoa precisa ter para ela ser um especialista? O que torna ela um especialista? Lembrando que o atendimento do especialista, exatamente nesse ponto que eu queria focar com vocês. O especialista é aquele profissional que faz um trabalho diferenciado. Ele não vende o corte. Quem vende o corte de cabelo para cliente é o cortador de cabelo. Quem vende o corte de cabelo para cliente é o cabeleireiro comum. O especialista, ele não vende o corte de cabelo. O especialista vende o método. Olha que nome bonito. A cliente, ela não compra o corte de cabelo. Ah, Roger, mas como assim a cliente não compra? Sim, gente, a cliente, ela compra o seu tempo e o seu método. Muitos profissionais não entendem e alguns não querem entender e outros se abrem para entender. Mas se você quer virar a chave da sua vida profissional de uma vez por todas e quer sair do comum, você vai ter que entender isso, que você precisa virar a chave na sua vida profissional e em vez de vender um corte comum, você vai vender para aquela cliente o método. A cliente, quando ela vai num salão, olha para vocês verem aqui, quando ela vai num salão, quando a cliente vai num salão cortar o cabelo dela, quando a cliente vai num salão executar o corte de cabelo, ela sai contente, ela pode até sair contente em cortar o cabelo. Ela foi no salão do fulano, cortou o cabelo com o cabeleireiro comum, o cortador de cabelo,
e ela saiu contente. Ela pode até sair satisfeita. Mas o cabeleireiro que quer fidelizar a sua cliente dentro do salão, presta atenção nessa palavra, gente. O cabeleireiro que quer fidelizar a cliente dentro do salão não pode largar a cliente simplesmente satisfeita de dentro do salão. Ele precisa largar a cliente do salão encantada. Ela precisa encher os olhos. Ela precisa arrepiar quando você terminar aquele trabalho. E isso serve não só para o corte, mas também para mechas, para penteado, para cor, para correção de cor, para qualquer trabalho no salão. A cliente não pode sair simplesmente satisfeita do salão. A cliente não fideliza com o seu trabalho pelo fato de estar satisfeita. Quem concorda comigo, gente? Cliente não fideliza com o cabeleireiro pelo simples fato de sair satisfeita. Por quê? Porque ela vai achar alguém na rua que vai oferecer para ela um trabalho de um especialista, vai oferecer para ela um trabalho que ela vai sair arrepiada e vai sair encantada de dentro do salão. E aí, meu amigo, eu vou dizer para você, não deu assistência, perdeu para a concorrência. Isso é fato, gente. Não deu assistência, perdeu para a concorrência. É o que eu sempre falo. O relacionamento do cabeleireiro e cliente, eu costumo muito, não sei se alguns concordam comigo, eu costumo muito de achar parecido com um relacionamento conjugal, né? O que precisa ter para um relacionamento conjugal dar certo? Você precisa ter o cuidado, você precisa ter dedicação, você precisa ter carinho, você precisa ter respeito. E o principal tempero para qualquer... Eu falo, quem já fez curso comigo vai enjoar dessa palavra, porque eu falo em todos os cursos. Cadê os meus alunos para dizer se é verdade ou não é verdade? É verdade, Ruanda, que eu falo nos cursos. A Ruanda já foi minha aluna. Hoje trabalha na minha equipe, mas já foi minha aluna. Quero deixar um abraço aqui pro Amaral, um grande abraço, Amaral Barba, meu grande amigo, um dos mais tops barbeiros do Brasil. Tutelaria Laser, meu grande amigo, seu Anilton, o melhor afiador de tesoura do Brasil. Afia todas as minhas tesouras, recomendo, viu? Quem precisa afiar tesoura ou consertar tesoura ou até mesmo comprar tesoura, procura o meu amigo, seu Anilton, da Tutelaria Laser. Ó, cadê a galera aqui que já fez curso comigo? Pati, Hair, galera que já fez curso comigo, comenta aí. É verdade ou não é verdade, gente, que eu falo sempre isso nos cursos? Então, assim, a cliente, ela precisa sair encantada de dentro do salão. Ela precisa sair com um olho cheio d'água com o seu trabalho. Ela precisa arrepiar. Ela precisa sair dali com um gostinho de quero mais. E é isso que vai marcar aqui dentro da cabeça dela que você é o cabeleireiro perfeito para ela. Ó, a Viviane está dizendo aqui, verdade. Tem que ser encantador esse profissional. Então, assim, o cabeleireiro comum, o cabeleireiro cortador de cabelos, raramente vai fidelizar uma cliente. Se fidelizar, é por pouco tempo. Por quê? Porque aquela cliente ela vai sair dali e ela vai achar alguém que vai simplesmente encantar ela com o trabalho. E aí já era, meu amigo. Aí perdeu. Então, esse é o especialista. O especialista nada mais é do que o encantador de clientes. É aquele que encanta a cliente, que seduz aquela cliente. Ele oferece para aquela cliente uma experiência para aquela cliente dentro do salão, desde o momento que aquela cliente pisa dentro do salão. Por quê? Tem cliente que volta, e isso é outra coisa que eu falo nos cursos também, tem cliente que volta pelo atendimento e não volta pelo corte. Muitas. Elas se encantam com o seu atendimento. Então, quando você vai atender uma cliente, você deve, se você deseja ser um especialista, você primeiro deve vender para ela, desde o primeiro atendimento, a ideia que você vende o método, que você não vende o corte, você vende o método e que dentro
do seu método está incluso o corte de cabelo, mas o seu método está exatamente em personalizar, gente, olha que frase. O seu método, ele consiste em você personalizar um atendimento personalizado para que essa cliente ela se sinta única e exclusiva dentro do seu salão. E é isso que vai fazer com que ela simplesmente se encante e se apaixone pelo seu trabalho e nunca mais lhe largue. Então esse é o especialista, tá? E eu vou dizer para você, gente, eu já fui um cortador de cabelo e eu não tenho vergonha. Já teve gente que disse para mim, eu tive alguns conhecidos pessoas que veem, né, eu contando a minha história, que veem eu divulgando meu trabalho, que veem muitas vezes eu vim nas redes sociais contar os meus erros, porque isso aí eu vejo muitos profissionais lá na minha cidade no interior, aqui no interior, né, do Rio Grande do Sul, a gente fala que a pessoa canta de galo. Não sei se já ouviram essa palavra, cantar de galo. Eu já vi muito profissional cantar de galo aqui na rede social. E aí, quando você vai ver o trabalho daquela pessoa, não é tudo aquilo. Não é uma crítica, não estou criticando, tá? Isso eu falo porque eu tenho coragem de bater no peito, né? Eu tenho coragem de bater no peito e admitir meus erros. Porque a gente aprende com os erros. Porque os erros são experiências, né? Você vai aprender com os erros, né? O que você não pode, obviamente, é você permanecer no erro. Errou, bola pra frente. Errou, aprende com o erro, não faz mais aquele erro e continua. Ergue o queixo, ergue a cabeça e continua de novo. Recomeça de novo se for preciso. Eu digo com propriedade para vocês, eu já fui um cortador de cabelo. Já cortei sem método, já atendi mal as clientes. Inclusive, eu digo para meus alunos, eu tenho um monte de gente que me ama, que corta o cabelo comigo hoje, que espera às vezes 30 dias para cortar o cabelo comigo, que pessoas que pagam o preço que for para cortar o cabelo comigo, tenho uma clientela gigante hoje, e em qualquer lugar do Brasil que eu for atender, eu tenho cliente para atender. Mas eu tenho também pessoas que com certeza não gostam de mim, né? Que não tiveram uma boa experiência comigo, porque eu não sou perfeito e nunca fui perfeito. Já errei muito no meu passado. Já errei muito, me arrependo dos meus erros, aprendo com meus erros todos os dias e todos os dias desejo para minha vida me tornar não só um profissional melhor, mas uma pessoa melhor. Né? Então, assim, já aprendi muito bem, já fui um cortador de cabelo, já fui um profissional que cortou sem método, que cortou sem jeito, que cortou torto, um profissional que cortou errado, já fui um profissional que a cliente entrou no salão e aí a cliente pediu o corte, eu não sabia fazer o corte. Quero deixar um grande abraço, um grande beijo para o meu querido amigo técnico master da Lafiusa Profession, Vinícius Freitas, que está assistindo a nossa live também. Em breve o Vini vai estar fazendo live junto comigo também, live educacional também. Um abraço, viu, Vini? Inclusive, segunda-feira eu vou estar lá na cidade de Santa Maria. Galera de Santa Maria, cabeleireiro de Santa Maria, vou estar ministrando um grande curso, um grande treinamento de mechas em Santa Maria. Curso prático, viu? Para quem é de Santa Maria, quer fazer um curso prático comigo, não esquece. Segunda-feira, segunda e terça, viu? Curso top. Vai ser top demais. Então, assim, gente, continuando a nossa aula aqui, tá? Eu já fui um cabeleireiro comum, eu já fui um cortador de cabelo, mas mudei e hoje me tornei um especialista. Por esse motivo, inclusive, que vocês estão aqui me ouvindo, não é verdade? Vamos lá. Os meus cortes, gente, quem conhece meu trabalho desde o início, lá do meu início de profissão, gente, os meus cortes era terrível. Eu vou dizer para vocês assim, era terrível. Eu nunca vou esquecer, vou contar uma experiência para vocês aqui. Eu nunca vou esquecer. Eu trabalhava em Santa Maria,
no início de profissão. Eu trabalhava em Santa Maria no início de profissão. E aí foi quando eu virei a chave. Foi quando eu virei a chave para mudar o meu trabalho e decidi que eu não iria ser um cabeleireiro comum. Isso foi lá em 2011. Não, 2009. Em 2009. Foi quando eu comecei a cortar cabelo. Porque o corte de cabelo, ele faz parte da minha vida. O corte de cabelo, ele faz parte da minha vida. E eu amo cortar cabelo. Uma das coisas que eu mais amo fazer é cortar cabelo. E eu nunca vou esquecer. Porque vai ter momentos na vida profissional de vocês, vai ter momentos na vida de vocês, na vida profissional de vocês, que tu vai te dar aquele estalo. E aí tu vai virar a chave. E aí tu vai decidir mudar. Porque tem pessoas que, infelizmente, não querem mudar. Tem pessoas que querem continuar na mesmice. Concorda comigo, Amaral? Tem gente que tu ensina e não quer mudar. Tem gente que pratica e não quer mudar. E eu lembro que lá em 2009, se não me engano, foi quando eu comecei a cortar cabelo. Foi quando eu comecei a aprender a cortar cabelo, né? E aí eu aprendi, fiz o curso básico, fiz um curso de especialização. E aí comecei a cortar cabelo. E aí eu nunca vou esquecer assim que eu não tinha experiência, né? E esse momento foi o momento assim que eu virei a chave, gente. Virei a chave de verdade, assim, sabe? Eu lembro que entrou uma cliente no salão, era uma senhorinha. E eu era novo naquele salão. E era uma senhorinha, devia ter lá, acho que uns 70 anos mais ou menos, 65, 70 anos. E aquela cliente pediu para fazer um nuca batida. Ela queria um Chanel. Ela queria um Chanel reto de nuca, só que ela queria aquela nuca batida, aquela nuca mais arredondada, sabe? E aí eu não sabia fazer o Chanel de nuca batida, né? E aí eu lembro que eu fiquei muito triste, assim, né? Me deu dor de barriga, a primeira coisa que dá na gente é dor de barriga, né? Me deu dor de barriga, me deu dor nas costas, comecei a suar, né? Fiquei triste, me deu vontade de chorar, porque dá vontade da gente chorar também. E aí aquela cliente entrou no salão e aí ela pediu esse cabelo, eu não sabia fazer. E aí eu fui fazer e eu acabei fazendo camadas no cabelo dela, porque no meu curso básico a professora tinha ensinado bastante para nós o corte em camadas. E ela dizia para nós que era o corte que todo mundo ia pedir e que ninguém ia pedir para nós para fazer outros cortes que não fossem camadas, enfim. Aí eu fui e fiz um corte de camada. E aquela mulher, ela saiu tão brava de dentro do salão, ela saiu tão brava comigo, saiu me espraguejando assim, né? Espero que ela não veja essa live, inclusive, né? Porque se ela ver, ela vai lembrar e vai me espraguejar também. Como eu falei, gente, tem gente que me ama, mas tem gente que com certeza me odeia, porque eu errei muito até aprender. E não tenho vergonha de contar isso para as pessoas, né? E aí eu lembro que aquela cliente ficou muito brava comigo, e aí eu fui para casa, e aí eu pensei em desistir da profissão. Porque quando a gente erra na profissão, a primeira coisa que a gente pensa é desistir, né? Eu sempre falo isso, né? Quando a gente erra na profissão, a gente pensa em desistir da profissão. Tipo, caramba, vou desistir da profissão, não quero mais isso pra mim, fiz o cabelo, a cliente não gostou e tal. E aí, pensei em desistir, fiquei ali uma semana matutando na cabeça, pensando em desistir da profissão. E aí, decidi mudar. Decidi que eu não iria mais passar por aquilo. Decidi que eu iria de uma vez por todas mudar a minha história, mudar a minha vida, e que eu jamais iria ouvir de uma cliente que não ficou como ela gostou. E aí eu comecei a fazer alguns cursos, comecei a me aperfeiçoar, comecei a buscar conhecimento, né? Comecei a correr atrás do conhecimento e consegui, graças a Deus, me tornar um especialista. Mas essa experiência, assim, foi a experiência que me fez virar a chave e me tornar o profissional que eu sou. Então, assim, já errei muito, tá? Até conseguir virar a chave da minha vida profissional, e me tornar o profissional que vocês conhecem hoje, tá? E aonde virou a chave, assim, aonde virou completamente a chave, foram duas experiências, tá? Foram duas experiências que me fizeram virar a chave da minha vida profissional. Primeiro foi essa experiência negativa de eu fazer o cabelo e a cliente não gostar, a cliente sair triste, sair braba do salão.
E segundo foi quando eu fiz o meu primeiro curso de nível internacional, o meu primeiro diploma internacional, né? Porque até então, até eu fazer o curso de diploma internacional, que foi o Pivot Point, que eu fiz ali em 2013, se não me engano, que eu fiz o Pivot Point. Até fazer o Pivot Point, eu fiz alguns cursinhos de especialização, fui fazendo os cursos que eu tinha dinheiro para fazer, porque, para quem não sabe, né, e nós vamos falar inclusive em outra aula sobre isso, né, as especializações para cabeleireiros são especializações que custam caro, não são especializações baratas, né, e aí eu fui juntando dinheiro e tal, fui fazendo as especializações. E aí eu achava que eu cortava até 2013, ali mais ou menos, eu achava que eu já cortava muito bem. Eu cortava alguns cortes mais básicos, né? Utilizava algumas técnicas mais básicas. Não tinha ainda um método completo, né? Mas eu achava que já era o suficiente, que eu cortava bem. E aí, quando eu tive essa oportunidade de fazer esse curso internacional, virou outra chave, assim, que para mim foi sensacional para o corte feminino, assim. E aí, a partir dali, eu passei a me completamente ficar apaixonado pelo trabalho que eu faço, assim. Foi incrível, assim. Então, assim, depois me tornei, né, o profissional que você conhece hoje, né? Pela graça de Deus, eu tenho muita fé que Deus... eu sempre digo que dou sempre toda a honra e toda a glória para Deus, porque se não fosse Ele, eu não estava aqui, né? Quem conhece a minha história, eu conto a minha história nos cursos para os meus alunos, e eu passei por muitas dificuldades, passei por grandes dificuldades para poder chegar onde eu estou hoje, né? E se não fosse por ele, não estava aqui, né? E graças a Deus me tornei um profissional que hoje renomado, conhecido pelas pessoas, né? Reconhecido pelas clientes, conhecido, né? Pelas pessoas que gostam do nosso trabalho, né? Vou para outra cidade dar os cursos também, e eu tenho muita fé, assim, que sempre tem algo melhor para vir, né? E sempre que a gente pensa que a gente está passando por uma fase difícil, sempre vai ter alguém que está passando por uma fase pior que a gente, né? E eu acredito que uma das coisas que me faz diferente é exatamente o fato de eu não achar que eu sou melhor que os outros colegas, né? De eu não achar que eu preciso ser melhor que os outros colegas de profissão para ser melhor, né? Não precisa disso. E eu sempre falo isso para as minhas alunas, sempre falo isso e falo isso para você que é cabeleireiro, que está assistindo essa live, seja você iniciante, seja você já cabeleireiro experiente. As pessoas, elas vão te olhar diferente no momento que você entender que você não precisa ser melhor que outros profissionais. Você precisa ter um método de trabalho e se tornar diferente, tá? O Juan está perguntando, você acha que além de estudar e fazer o curso de internet, de foto e vídeo, faz a diferença? Você acha que além de estudar e fazer especialmente, claro, faz toda a diferença, tá? Ruanda perguntou assim, ó, você acha que além de estudar e fazer eu acredito que ela quis dizer especialidades, fazer curso de internet, de foto e vídeo, faz a diferença? Acredito que foi isso, tá? Que a Ruanda perguntou. Então, boa pergunta, viu, Ruanda? Não é o suficiente. Não é o suficiente para me tornar um especialista, tá? Não é suficiente. O especialista, boa pergunta, viu? Olha a pergunta da Ruanda. Ela está perguntando se estudar é o suficiente para tornar-se um especialista. Essa é a pergunta, né? Não é o suficiente, tá? É o que mais vai precisar, mas não é o suficiente. Digamos que estudar e aprender técnicas, tá? Porque quando você estuda, você aprende um método, você aprende aprende um método, não. Quando você estuda, você aprende técnicas, tá? Quando você estuda, você aprende técnicas. E você ter técnicas não é o suficiente para todo mundo, e eu não vou me tornar um especialista. Não é o suficiente. Eu já vi muitos profissionais, muitos cabeleireiros que cortam o cabelo muito bem e que, infelizmente, são mais um na área da beleza. Já passei por muitos
Muitos. Olha quem acabou de entrar na live aqui. Quero deixar um beijo, um abraço no coração, meu querido amigo Anderson Salgado. Você sabe, Anderson, que você é uma inspiração para mim. Você sabe que eu amo o seu trabalho, eu acompanho o teu trabalho há muitos anos. Desde quando você começou na profissão, acredito que nós temos começado praticamente juntos, né? Na profissão e a divulgar os nossos trabalhos nas redes sociais. Eu que uso o Facebook lá desde 2011, 2012. E você sempre foi uma referência, não só para mim, mas para muitos profissionais. Amo o seu trabalho, desejo sucesso do mundo, viu? Deus lhe abençoe em todos os seus projetos. Conte comigo sempre, viu? Sinta-se amado e abraçado aí, viu? Lindo o seu trabalho, viu? Anderson Salgado, viu? Um abraço mais uma vez. Então, assim, continuando aqui, tá? Não é o suficiente, tá, gente? Não é o suficiente, tá? Você ter técnicas não é... Olha como isso que eu tô falando agora, eu sei que, infelizmente, dá um banho de água fria. Dá um banho de água fria. O que é um banho de água fria? Ó, o Enzo também, acabou de entrar também. Um beijo, meu querido, viu? Sucesso pra você, sou fã do trabalho de vocês, viu? Deus abençoe grandemente, tamo junto, viu? Tamo junto, sempre. Um abraço, viu? O Alan também, que é nosso aluno também, acabou de entrar na live. Um abraço, Alan. O Alan inclusive fez um curso com a gente agora há pouco tempo, né? Um abraço, Alan, viu? Sucesso. Tô te esperando nos próximos cursos, viu? Então, assim, o Ícaro acabou de entrar também, referência na área da beleza, um dos melhores profissionais aqui da região que trabalha com loiros, viu? Lindo, sou admirador do seu trabalho também, acompanho o seu trabalho também. Você deve ver, né, Ícaro? Tô sempre curtindo aí o seu trabalho nas redes sociais, né? Sucesso. Conte comigo sempre também, viu, Ícaro? Sucesso. Então, assim, como assim, Roger, não é o suficiente? Eu já vi grandes profissionais com técnicas, mas que infelizmente não conseguiram se tornar especialistas, se tornar referência. Por quê? Porque tem a técnica e não vende o método. Tá entendendo, gente? Não é o suficiente. Técnica, a Ronda perguntou agora aí, se eu estudar e ter técnica é o suficiente para me tornar especialista, para me tornar uma referência. Não. A cliente que fideliza e que procura o especialista, ela vai procurar não o seu corte de cabelo, ela vai procurar o seu método. E o método, que nem eu falei, o método ele começa no atendimento inicial, desde quando a cliente pisa na porta do seu salão, até a saída, até o seu acompanhamento. Mas Roger, eu vou ter que acompanhar minha cliente até a porta final do salão. Sim, você precisa abrir a porta da cliente, a porta para a cliente na hora que ela for embora, para que ela se sinta abraçada, para que ela se sinta amada e para que ela volte no seu salão. Então, assim, a cliente ela vai procurar o método. E isso, o método, ele inclui o seu atendimento, tá? Então não é o suficiente técnica, tem que ter técnica. Técnica, eu acredito que técnica seja 50%, porque também se não tiver técnica, também não vai se tornar um especialista, né? Não tem como se tornar um especialista sem você ter técnica, não é verdade? Então assim, eu precisei mudar muito, tá? Eu precisei mudar muito como pessoa, primeiramente. Gente, olha que louco que é, né? Porque aí a gente vai dizer, tá, mas Roger, como assim tu precisou mudar muito como pessoa? Porque tu queria mudar como profissional, tu queria te tornar um profissional melhor. E o que tem a ver o pessoal com o profissional? Eu sempre falo isso. Você não vai se tornar um especialista renomado. Você não vai se tornar uma referência na sua área, na sua profissão, se primeiro você não entender que você precisa mudar como pessoa. Você precisa ser um bom ser humano primeiro. Porque o que chama a atenção das pessoas, o que faz com que a cliente se apaixone pelo teu trabalho, e está incluso no método. No método, lembra do método? O que está incluso no método não é só cortar cabelo. O que está incluso no método é você se tornar primeiro um bom ser humano.
Você não vai se tornar uma referência, não vai se tornar um especialista se primeiro você não for um bom colega, se primeiro você não for um bom chefe, se primeiro você não for um bom líder, se primeiro você não for um bom pai, se primeiro você não for um bom esposo, se primeiro você não for uma boa esposa, se primeiro você não for uma boa filha, se primeiro você não for uma boa mãe, você primeiro precisa ser um bom ser humano para depois se tornar uma boa referência profissional. Tá entendendo? Então eu precisei mudar muito, muito dentro de mim para que tudo mudasse ao meu redor e para que as pessoas gostassem não só do meu trabalho, mas também do meu caráter. Porque o bom profissional não é só aquele que sabe cortar cabelo, é aquele que tem caráter como ser humano. E isso faz toda a diferença e sempre vai fazer toda a diferença dentro do seu trabalho. E o porquê que a maioria dos profissionais aposentam-se como cortadores de cabelo e não especialistas? Por que que a maioria dos profissionais cabeleireiros se aposentam como cortadores de cabelos? Gente, eu já vi muitos, dentro desses 15 anos de profissão, eu já vi muitos cabeleireiros com anos de profissão, tentando e não consegue. Simplesmente morre na praia. Já ouviu essa frase? Morre na praia. Por que que não consegue? Por que que não chega lá? Pelo fato de não ter o método. Pelo fato de não ter o método para se tornar um especialista profissional, que é o que vai fazer com que você se torne uma referência. Só é referência quem vira a chave. Só vira referência profissional aquele que vira a chave profissional para a sua profissão. Então, por isso que muitos profissionais não chegam lá. Porque não entendem isso, porque querem permanecer na mesmice, porque querem permanecer no tá bom, porque querem permanecer, já tá bom o que eu ganho, já tá bom os clientes que eu tenho, não é verdade? A Mabel tá dizendo que ela sempre abre o portão para as minhas clientes saírem, eu faço questão disso. Com certeza você já deve estar no caminho de se tornar uma especialista, né, Mabel? Um beijo no coração, viu? Inclusive a Mabel é nossa aluna e já fez curso com a gente, viu? Beijo no coração, viu? Então por isso que muitos profissionais, a maioria não consegue chegar lá, pelo simples fato de não querer mudar, de não querer virar chave, de não querer virar outra pessoa, né? Então é isso. E quanto tempo, Roger? Quanto tempo eu levo para me tornar um especialista? Já falei isso inclusive lá atrás, não é verdade? Eu já conheço profissionais que têm 2 anos de profissão e se tornaram especialistas. E eu conheço profissionais que têm 30, 40 anos de profissão e que não conseguiram se tornar especialista. O tempo, quem vai dizer o tempo que você vai levar para se tornar um especialista profissional é você. Olha, mas como assim? É você. Você, quando você decidir mudar, quando você decidir virar a chave, quando você decidir que não vai ser mais a mesma pessoa, vai virar a chave na sua vida e independente do tempo de profissão que você tenha, você vai se tornar uma referência e vai se tornar um especialista profissional. E agora vem a pergunta que eu quero que vocês me respondam aí nos comentários. Quem a cliente fideliza e valoriza mais? O cortador de cabelo ou o especialista? Já respondi isso aqui nessa live, né? Já respondi isso aqui nesse curso, né? Nessa aula que eu tô dando para vocês aqui, né? Quem é que a cliente valoriza mais? O cortador de cabelos, o cabeleireiro comum ou o especialista? Quem é que a cliente fideliza mais? É óbvio, né, gente? Essa pergunta é óbvio, que a cliente que fideliza, a cliente que valoriza, a cliente que indica, a cliente que volta, a cliente que reindica, a cliente que está junto, a cliente que é apaixonada, a cliente que arrepia no salão, é aquela cliente
que prefere o especialista. É a cliente que volta no salão, é a cliente que volta e que indica para as amigas, é a cliente que sai encantada do salão. O que é encantar a cliente do salão? É só olhar os meus vídeos que eu tenho aí nas nossas redes sociais. Vocês já viram, né, gente? Tem cliente chorando, tem cliente gritando, tem cliente chocada, tem cliente... Tem várias reações das minhas clientes que vocês vão ver aí nas redes sociais, não é verdade? Isso aí. Então, a cliente que fideliza mais é a cliente que... A cliente que vai fidelizar é a cliente que vai fazer o cabelo com o verdadeiro especialista, tá? E quais são os 3 pilares? Um beijo, gente, um abraço para todo mundo, viu? Muito obrigado por ter vocês aqui. Tô muito feliz, tá? Então, esses são os 3 pilares essenciais que vão fazer com que você tome a decisão e se torne um verdadeiro especialista profissional na sua área, na sua profissão. O primeiro pilar é você se tornar primeiro, e faz parte do método, viu? Quem vir aprender comigo nas outras aulas que eu vou dar aqui, faz parte do método, você se tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor, acabei de falar. Então, o primeiro pilar é o que eu já falei aqui atrás. Não vai conseguir se tornar um profissional, um especialista, uma referência, se primeiro você não se tornar uma pessoa melhor. Então, olhe-se a fundo mesmo de você e veja o que você precisa melhorar. O primeiro pilar é você se tornar um ser humano bom, tá? Você se tornar um bom ser humano. Segundo, tá? Segundo pilar é você estudar. Não vai conseguir se tornar um especialista sem você estudar, sem você buscar conhecimento, sem você buscar cursos, sem você se aperfeiçoar. Não vai acontecer, tá? Se você não fizer isso, tá? E o terceiro e último pilar para você se tornar um verdadeiro especialista é você ter atitude. Atitude. O que é ter atitude? É você ter ação. E é você perder o medo de ter atitude. Porque muitas pessoas têm medo e não têm ação. Não têm atitude. Então tenha atitude. Tenha ação. Corra atrás você mesmo. Não espere para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. O que você pode mudar hoje. Mude e torne-se um verdadeiro especialista. Torne-se um especialista e mude de vida de uma vez por todas. E é isso aí, gente. Deu 1 hora de live, 1 hora de aula. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Quem não participou ainda do nosso grupo VIP lá no nosso canal do WhatsApp, vai aqui na minha bio que eu vou abrir agora lá a caixinha de pergunta e eu vou responder um por um, tá? Pergunta sobre a nossa aula de hoje, vou responder vocês, tá? Vai lá para o nosso grupo VIP do WhatsApp, que é muito importante para mim ter vocês lá também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Hoje nós estamos na segunda-feira, é isso? Na próxima quinta-feira, se não me engano, eu vou divulgar aí para vocês a data certinho, tá? Acho que é na próxima quinta-feira, né? Teremos outra aula. Toda semana vai ter uma aula diferente para vocês aqui, tá? Toda semana, me comprometo com vocês, tá? Toda semana vai ter uma aula diferente para vocês. Agora eu vou pedir algo muito importante para vocês. Eu quero que vocês tirem um print da tela. Tira um print da tela aí. E vai lá e posta o print na tela e coloca super aula de hoje com o Roger Martins. Posta no seu stories, posta no seu feed, me marca que eu vou repostar nas minhas redes sociais. Bora lá, tira o print aí. Aí, tira o print. Aí... Não esquece, tá? Tira o print da tela do celular, posta lá nas redes sociais, posta no seu stories, posta no seu feed e me marca que eu vou recompartilhar aqui nas minhas redes sociais. Beijo no coração, fique com Deus e até a próxima live, até a próxima aula. Tchau, tchau.